19, a gente vai falar agora sobre a investigação, agora sim, da morte da jovem de 19 anos, né, que se encontrou com um jogador nas categorias de base do Corinthians, na Zona Leste de São Paulo. A gente teve acesso às mensagens trocadas entre Lívia e Dimas. Conversas essas ao longo de vários dias, inclusive horas antes do ocorrido. O Marcelo Bittencourt está ao vivo aqui com a gente e vai trazer os detalhes. Ô Bita, eu sei que você leu, né? Você está por dentro, você leu o boletim de ocorrência, né? Você conversou na semana passada com advogado de defesa, né? Advogado da jovem da família também, conversou com amigos, a gente teve entrevista ao vivo, inclusive, com professores da Lívia. Agora, essa conversa é o que muita gente queria saber, afinal de contas, a relação era consensual, a Lívia queria estar no apartamento, eles iam mesmo, já tinham combinado de que iam subir para o apartamento do Dimas, ou iam jantar, iam para algum outro lugar. O que essas mensagens revelam, ô Bita, assim, de mais interessante que te chamou mais a atenção? Darlison, o que a gente percebe é o seguinte: primeiro a gente conseguiu essas gravações, o que ajuda inclusive a polícia a tentar desvendar o que realmente aconteceu. Eles já vinham tendo uma relação ali, uma troca de mensagens desde o dia 17, início do ano, pelas redes sociais. Havia ali um namorico, por assim dizer. No dia 22 eles quase se encontraram em uma partida da Copinha, o Corinthians do Novo Horizontino. Ela estava no estádio, só que eles estavam em pontos diferentes, ou seja, o contato pessoal, o encontro não aconteceu exatamente por conta disso. Aí eles marcaram para o dia 30, só que o Dimas, ele tinha uma viagem marcada no próprio dia 30, só que para as 11 horas da noite ele iria para João Pessoa, ali passar as férias com a família. Ele marca um encontro com a Lívia às 6 horas da tarde. Inclusive, ela diz: tô saindo daqui, amor. Ele pergunta: sua mãe não teve nenhum problema? Ela falou: não, minha mãe só não quer que eu chegue tarde. Eles falam até numa possível relação sexual que eles teriam. Ele fala de preservativo, ela também. Ou seja, tudo marcado por uma relação consensual. Ela chega no apartamento, o último contato foi às 6 horas da tarde, mais 6 minutos. Ela diz: estou chegando, amor. Aí ela sobe para o apartamento. 1 hora depois, o SAMU é acionado. Os paramédicos ali encontraram muita dificuldade para acessar o apartamento. Por quê? Por conta da portaria. 18 minutos entre a chamada das 7 horas até o encontro ali da vítima caída no apartamento, 18 minutos. Ela estava caída, nua, apresentava um sangramento nas partes íntimas, ela já estava em parada cardiorrespiratória, foi estabilizada, colocada dentro da ambulância. Ela tem uma segunda parada cardiorrespiratória, inclusive no relatório do SAMU, a gente consegue ver aqui o relato aí dos paramédicos dizendo que foi um transporte muito difícil e ao chegar no hospital ela tem mais uma parada. Desta vez ela não conseguiu resistir e acabou progredindo para o óbito. O Dimas, ele conta que ele teve uma relação sexual, conversaram ali depois e numa segunda relação que eles teriam logo em seguida, ela teria desmaiado. E aí ele fez massagem cardíaca, ele acionou o socorro, acompanhou a todo momento, foi até o hospital. Foi questionado porque lá na delegacia ele foi acompanhado de 2 pessoas. Seria o agente dele e um amigo que levou o carregador. Portanto, a polícia começa a fechar essa história. É lógico que ainda tem um laudo pericial que deve sair, no máximo em 30 dias, que vai apontar as causas da morte. Portanto, essa revelação, essas conversas são fundamentais para que a polícia comece a entender aí o que realmente aconteceu. Ele deve prestar depoimento nos próximos dias. Portanto, o Dimas deve voltar na delegacia que investiga o caso para prestar um novo depoimento, para tirar algumas dúvidas da polícia, para tentar aí chegar a entender o que realmente aconteceu. O que se sabe que foi uma tragédia, uma jovem de 19 anos que acabou perdendo a vida de forma boba, enfim. Um grande mistério, a polícia está chegando bem próximo de saber, entender o que aconteceu, Darlison. Vamos colocar mais uma vez, equipe, se possível, as mensagens, porque que levantou de questionamento na época, né, o Marcelo Bittencourt, entre tantas coisas, que há muitas possibilidades,
era se seria uma relação consensual entre os dois, né? Essa moça queria ir para o apartamento, essa moça foi forçada a ter relações, porque isso ninguém sabe, gente. Porque a conversa é apenas o depoimento do Dimas, o jogador. A moça que poderia revelar não sobreviveu. Não havia câmeras dentro da casa. Então a polícia estava, primeiro, câmeras de segurança para mostrar como foi a entrada da Lívia no apartamento de Dimas. Ela estava se sentindo coagida, porque a gente percebe quando uma pessoa é obrigada a ir num lugar onde não quer, né? A pessoa se sente forçada, coagida, vai com medo. Essas imagens são determinantes para a polícia. E o outro ponto é justamente isso aqui que mostrou. Você vê que é uma relação que está ali, como disse o Marcelo Bittencourt, aquele namorico, né? Chamando de amor, falam sobre preservativo, ou seja, havia uma ali que estavam combinando para ter relações sexuais, o que talvez descarta, né, a mínima hipótese que seja de uma relação não consensual, ou seja, propriamente dito, um estupro, né, que é quando existe ali a relação não consentida. Não parece ser o caso. É claro que a polícia não descarta nada, mas pela troca de mensagens não parece ser o caso. A gente está, talvez, de fato, né, Marcelo Bittencourt, diante de uma fatalidade, né? Os médicos dizem que é raro, mas isso pode acontecer. Enfim, vamos aguardar a conclusão desses laudos que o Marcelo Bittencourt citou agora há pouco. Para você ter acesso a todo o teor da conversa, a gente disponibilizou uma reportagem que está lá no nosso site, o sbtnews.com.br. Você pode acessar com as últimas informações que foram checadas e conferidas agora pelo Marcelo Bittencourt. Está aqui o endereço do nosso portal de notícias. Ô Bita, muito obrigado. Algo a acrescentar sobre esse assunto, meu irmão? Pode arrematar daí, fica à vontade. Não, a expectativa agora é para um novo depoimento aqui, para alguns detalhes que ainda estão em aberto, ele deve ser ouvido aí nos próximos dias. Havia a expectativa dele prestar um depoimento hoje, ainda na DDM, ali da Zona Leste de São Paulo, mas essa informação não foi confirmada, mas nos próximos dias o Dimas realmente vai ser ouvido na delegacia que está investigando o caso. Obrigado, tá, Bita, pelas suas informações. Até daqui a pouco.